E salve o tricolor paulista, Rick aqui, hoje com roupa de gala, porque vamos para finalizar, né, de vez a temporada de 2025. São Paulo já estreia esse final de semana no Campeonato Paulista contra o Mirassol. Então, para finalizar de vez a temporada de 2025, eu vou trazer aqui simplesmente o Tricoloscar, que basicamente vai ser uma premiação aqui, onde eu vou falar as melhores coisas que aconteceram, dentre elas, né? Melhor e pior jogador da temporada, melhor e pior contratação da temporada, as coisas mais inacreditáveis que aconteceram no São Paulo. Então eu vou trazer aqui algumas coisas que eu listei. Vou fazer algumas menções honrosas também, mas a ideia é sempre eleger um top um vencedor do Tricolor Oscar. E a ideia é que isso seja aqui uma prática recorrente no canal, todo fim de ano a gente traga isso. Eu tinha montado já um roteiro para trazer vários top 5, então fracionar esse vídeo que eu vou fazer em um vídeo condensado só. Tinha fracionado, né, em vários conteúdos de top 5, porém, em virtude de todo o caos que aconteceu durante as férias aí de São Paulo, acabou que eu não produzi nenhum dos top 5, então vamos condensar isso só num vídeo e trazer aqui o Tricolor Oscar, e a gente vai começar simplesmente com uma categoria que é a mais fácil, né? Eu preferi começar pela categoria mais fácil, que tem um vencedor claro, e basicamente é o maior roubo contra o São Paulo em 2025. Essa categoria, sem mais delongas, sem muita firula pra lá ou pra cá, vai ser bem tranquilo de eleger, simplesmente Tricoloscar pra você, pênalti no Tapia contra o Palmeiras, né? Aquele pênalti é simplesmente bizarríssimo, bizarríssimo. Talvez tenha sido o maior erro da temporada da arbitragem no ano como um todo. Então não teria como ficar de fora, não teria como esse roubo contra o São Paulo não ser o maior roubo da temporada. Então, Tricolor Oscar para o pênalti em cima do Tapia cometido pelo Palmeiras. Menções honrosas aqui, tá? Em outros dois eventos contra o Palmeiras também, aquele pênalti no Vitor Roque no Campeonato Paulista, que é simplesmente patético e bizarro. Então acho que vale aqui essa menção honrosa para aquele pênalti no Vitor Roque, que a gente também foi assaltado. E também aquela entrada criminosa em cima do Marcos Antônio nesse mesmo jogo do pênalti do Tapia, né? Que era claramente para expulsão, foi uma solada no meio da canela e não aconteceu nada. Então essas duas seriam menções honrosas. Em um ano normal, né, um ano típico, talvez eles fossem vencedores, mas em virtude desse pênalti escandaloso em cima do Tapia não dado, que o São Paulo abriria ali um 3-0 e provavelmente ganharia a partida, fez o São Paulo inclusive perder a partida, esses erros de arbitragem, eu acho que merece aqui a primeira colocação, merece o Tricolor Oscar de maior roubo da temporada de 2025. Vamos para a segunda categoria, também para mim muito fácil e muito tranquila de listar aqui quem foi o vencedor. A categoria de melhor contratação do São Paulo em 2025. Essa categoria para mim é muito fácil, porque para mim a gente só fez duas contratações decentes no ano de 2025. Basicamente, a gente teve contratações que não vingaram em nada, que foram péssimas ou que quase não jogaram durante a temporada, e as que se salvam, né? Ou que tentaram jogar, mas foram patéticas, mas as que se salvam especificamente são duas na minha concepção, do Enzo e do Tapia. Simples, as duas contratações que a gente fez diretamente do River. Só essas duas contratações que se salvaram. Eu ainda acho o Tapia flerta ali com ser um bagre, mas ele pelo menos ajudou bastante o São Paulo. Correu, se dedicou, fez gols importantes. Então, por isso que o Tapia, para mim, foi uma boa contratação em 2025. Vamos ver se permanece para 2026. Mas, obviamente, em questão de qualidade, não tem discussão. O Tricolor Oscar vai para você, Enzo Dias, que mostrou muita raça com a camisa do São Paulo, mostrou que é um bom jogador, mostrou que é um bom lateral, provavelmente vai iniciar aí, se já tiver em condições, né, vai iniciar a temporada de 2026 como titular do São Paulo, e isso não é nem muito contestável, né? Acho que ao longo da temporada o Nicolas pode começar a entrar nessa briga, porém, hoje, Enzo Dias, titular incontestável, e acho que ele fez uma boa temporada de 2025, por isso que aqui, sem mais delongas, esse Tricolor Oscar é seu, Enzo Dias. E se foi fácil escolher a melhor contratação de 2025, a pior já passou a ser bem mais difícil. Então vamos agora para a categoria de pior contratação de 2025. Tem alguns concorrentes, né? Como, por exemplo, o próprio Oscar, que a gente acabou contratando e o Oscar quase não jogou na temporada, então poderia vir aqui como uma forte concorrência. Teve contratações que
além de se machucarem quando entraram, parecia que estava de calça jeans, como é o caso do Dineno, que merece que tem uma menção honrosa aqui, merece essa menção. Outro caso também que foi um jogador que talvez só não ganhou esse prêmio, tá? Vou ser muito honesto. Talvez ele só não ganhou esse prêmio porque na hora que ele foi contratado, falou, pô, acho que vale a pena aqui dar uma chance pra esse jogador, que foi o Mailton. Ele tava fazendo uma boa Série P na Chapecoense, ele, enfim, tava ali como lateral com mais gols, né, na Série B, ele tava se destacando, então o São Paulo foi buscar, fez a contratação, porém ele entra agora como uma contratação péssima, porque simplesmente todos os jogos que ele fez pelo São Paulo, na minha concepção, ele foi muito mal mesmo, ele só tentou fazer gol olímpico, errou todos os cruzamentos que tentou, não ajudou em praticamente nada, o Mike ali com menos oportunidades tava fazendo mais coisas que ele, tanto é que o Mike ganha posição no final do ano. Então, pô, não tem o que dizer do Mailton. E ainda ele saiu, né? Ele chegou e saiu já vai jogar a Série B de novo. Então, e o São Paulo perdoou uma dívida do Metalist da Ucrânia para trazer o Mailton. Então ele poderia ser um forte candidato. Mas para mim, aqui não é ser engenheiro de obra pronta, porque eu falei desde antes. Vocês podem olhar meus vídeos, vocês podem ir lá e conferir tudo o que eu falei. Eu falei desde o princípio que eu não traria, a diretoria trouxe, e o prêmio de pior contratação de 2025, o Tricolor Oscar, vai pra você, Rigoni. Puta merda. Era muito fácil ver que o Rigoni ia dar errado, cara. Ele tinha feito 4 gols nos últimos 4 anos, tinha uma média de um gol por ano. O cara é artilheiro, ele é atacante, né? Era pra ele ser um pouco mais artilheiro do que isso, fazer um pouco mais de gols. E participação em gol não melhorava muito, ou seja, ele não dava assistência, ele não fazia o gol, ajudava muito pouco. Chegou a fazer um gol ainda com a camisa do São Paulo, né? Que no fim das contas foi um gol importante ali contra o Juventude, porque o Juventude ainda faz um gol no finalzinho do jogo, então foi um gol que acaba dando a vitória pro São Paulo. Mas, pô, era muito fácil ver que ia dar errado. Simplesmente o Rigoni veio com um salário alto, 600 mil reais, num contrato que, enfim, que o São Paulo quase renovou por dó. Acho que só não renovou por causa de todos os escândalos e porque a torcida chiou. Mas simplesmente era muito fácil ver que ia dar errado a contratação do Rigoni. É patético quem trouxe. Parabéns para a diretoria mais uma vez por ter trazido o Rigoni, que ganha o Tricolor Oscar de pior contratação de 2025. E agora vamos para o melhor jogo da temporada, categoria de melhor jogo da temporada do São Paulo. E aqui o critério é bem subjetivo, tá? Como basicamente sou eu que fiz toda a lista, o critério é bem subjetivo. E eu vou explicar melhor esse critério já. Porém, eu já vou dar aqui minhas menções honrosas, tá? Primeira menção honrosa, aquele 3-1 contra o Corinthians no Campeonato Paulista, eu acho que foi uma boa apresentação do São Paulo. São Paulo praticamente amassou o Corinthians ali, jogou bem. Na hora que o Corinthians faz o gol, o Lucas sai driblando todo mundo e já faz um gol logo na sequência. São Paulo, nossa, foi assim, um jogo em que São Paulo atropelou o Corinthians. Acho que em questão de apresentação do que o São Paulo apresentou naquele jogo, talvez tenha sido a melhor performance. Porém, o prêmio é de melhor jogo da temporada e por isso que eu não vou colocar um jogo de Paulista nisso daí. Outras boas performances, acho que teve o 3-0 no Inter, ali no final do Campeonato Brasileiro já, que eu acho que o São Paulo poderia ter feito mais, tirou um pouco do pé. Teve aquele 2-0 no Vasco em São Januário, que eu acho que o São Paulo jogou bem e o Vasco vinha de 4 vitórias seguidas, então dá pra falar. Teve algumas vitórias importantes na Libertadores fora de casa, mas pra mim, o melhor jogo do São Paulo em 2025, e aí o porquê que eu tô escolhendo esse jogo, tá? Foi o São Paulo 2-0 em cima do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E por que eu escolho esse jogo em específico? De maneira geral, esse jogo foi o jogo que engatilhou a sequência de vitórias do Crespo. O Crespo tinha acabado de chegar no São Paulo, tinha perdido pro Flamengo, empatado com o Red Bull e veio jogar contra o Corinthians. Pressionado, São Paulo perde, São Paulo entrar em crise, São Paulo poderia ter entrado na zona de baixamento, aquela vitória afasta a gente da zona de baixamento, então foi uma vitória importantíssima para já começar a afastar a gente da zona de baixamento e que no fim das contas engatilhou uma sequência de vitórias absurdas do São Paulo, uma sequência invicta bem grande do São Paulo, que no fim das contas foi importantíssimo, se a gente agora sendo engenheiro de obra pronta, né, a gente olhando pro final do Campeonato Brasileiro da quantidade de pontos que o São Paulo se afastou ali da zona de baixamento, foi justamente essa sequência de vitórias, para mim foi o que salvou o São Paulo de um potencial rebaixamento e também foi o que deu esperança naquele momento da gente poder ganhar uma potencial Libertadores, de tentar ganhar uma Copa do Brasil, enfim, naquele momento acho que o São Paulino se encheu de esperança, de fato, porque o São Paulo
ganhou e engatilhou essa sequência de vitórias. E essa sequência de vitórias passa pelo clássico, passa ali pelos 2 gols do Luciano, passa por esse 2-0 contra o Corinthians. Então, para mim, foi o jogo mais importante da temporada do São Paulo. E por isso, eu coloco aqui Tricolor Oscar para São Paulo 2-0 em cima do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E o pior jogo da temporada, a categoria aqui, que para muitos é muito fácil, muito tranquilo de falar, mas eu vou na contramão. Não vou falar o óbvio. Não vou falar o 6-0 Fluminense em cima do São Paulo. E por que eu não vou falar esse jogo? Esse jogo merece, obviamente, a menção honrosa. Talvez seja a atuação mais pavorosa do São Paulo na temporada. Porém, a gente precisa colocar alguns contextos. Primeiro de tudo, o Crespo, né? Isso precisa ser falado. O Crespo tinha simplesmente, durante essa semana aí de treino pro jogo contra o Fluminense, ele teve 13 atletas à disposição. Ele quase não tinha atleta para colocar no banco, teve que puxar um monte de moleque da base. Tava com desfalque pra cacete, não tinha ninguém pra jogar esse jogo. Isso precisa ser levado em consideração, mas ainda assim é 6-0, né? É uma goleada. Esse jogo provavelmente eu colocaria, obviamente, como o pior jogo da temporada. Porém, eu acho que esse jogo deu um gatilho pra fala do Luiz Gustavo. Essa fala, no fim das contas, reverberou bastante dentro da diretoria. Começaram os protestos da torcida contra a diretoria por conta dessa fala, por conta do placar, porque a culpa, no fim das contas, a gente sabia que não era do Crespo, a gente começou a direcionar para o lugar certo as críticas que deveriam estar sendo feitas. Eu acho que isso é muito, muito, muito importante, de verdade. Eu acho que, além disso, as investigações e seguir com os protestos, fora Casares, seguir com os protestos contra a diretoria, contra os conselheiros. A queda do Belmonte se deu muito por isso, né? Não que o Belmonte não queira voltar, óbvio que ele quer voltar o ano que vem como candidato à presidência, mas pelo menos ele caiu. Eu acho que esse jogo pode ter sido um divisor de águas, pode ter sido um estopim ali, uma faísca que fez o torcedor de fato pegar fogo para mudar a trajetória do São Paulo, mudar a história talvez do São Paulo, mudar o estatuto do São Paulo, derrubar o Casares. Eu acho que esse jogo foi a faísca que precisava. Então, por mais que tenha sido uma derrota vexatória, vergonhosa, que você fica com vergonha de falar qualquer coisa do São Paulo no dia seguinte, que você fica com vergonha de, enfim, de fazer qualquer coisa, de falar sobre futebol, de assistir futebol, a pior derrota do São Paulo em questão de resultado dos últimos 20 e tantos anos. Eu acho que ela acabou sendo uma faísca para o que a gente está vendo agora, por essa série de protestos que podem sim mudar a trajetória do São Paulo, a história do São Paulo e quem sabe evitar um potencial rebaixamento, evitar o São Paulo se afundar de vez em dívida, de descobrir potenciais podres, de sair pessoas presas. Então eu acho que essa derrota vai ser importante para a história do São Paulo. E por isso ela não vai entrar aqui como o pior jogo de 2025, tá? Porque eu acredito realmente nisso, que essa derrota acabou sendo muito útil para a história do São Paulo. E aí, acaba, na minha concepção, acaba sobrando aí, de fato, um dos jogos mais pavorosos que eu assisti do São Paulo na temporada, que é o pior jogo de 2025 para mim, que não é uma derrota, que é simplesmente Tricolor Oscar de pior jogo de 2025 para São Paulo 3, Veloclube 3. Puta merda, que jogo pavoroso do São Paulo, que jogo horrendo. O São Paulo conseguiu tomar 3 gols do Veloclube, que nem divisão do Campeonato Brasileiro tem. Tomar 3 gols dos caras lá em Brasília, que só tinha torcedor de São Paulo, não era nem na casa dos caras, só tinha torcedor de São Paulo. A gente conseguiu tomar 3 gols do Veloclube, ficou atrás do placar em algum momento. E esse jogo, não é que a gente tava desfalcado, que a gente foi com as reservas, nada disso. O único reserva foi o Jandrei, então é útil já falar isso, mas o ataque titular do São Paulo, naquele jogo especificamente, era Oscar, Luciano, Caleri e Lucas. Esse era o ataque titular do São Paulo. No banco a gente tinha Bobadilha, a gente tinha Marcos Antônio, a gente tinha Henrique Carmo, a gente tinha Rian Francisco. Pô, e a gente conseguiu empatar com o Veloclube. Então pra mim esse jogo é pavoroso de um tanto você imaginar que um time, pelo menos nome a nome, né, tão qualificado de São Paulo, vai empatar com o Veloclube, que, assim, é bizarro, é fora do senso, é fora do comum. Então, esse jogo, assim, olha, parabéns. 3-3 São Paulo e Veloclube é um jogo pra esquecer, porque que coisa feia que é empatar em 3-3 com o Veloclube com um elenco desse. É inadmissível tomar 3 gols do Veloclube nessa partida, e por isso, Tricolor Oscar de pior jogo da temporada de 2025 vai para São Paulo 3, Veloclube 3. E vamos agora para o melhor jogador da temporada do São Paulo em 2025. Para quem me acompanha em live, para quem assistiu alguma live, assistiu vários vídeos meus, a resposta é muito óbvia e aqui eu não vou fazer mistério. Tricolor Oscar de melhor jogador de 2025 do São Paulo para Rafael. Sem sombra de dúvidas, Rafael.
É óbvio que alguns torcedores vão falar, pô, mas eu acho que foi o Marcos Antônio e etc. E aqui vai a menção honrosa pro Marcos Antônio, tá? Acho que ele merece a citação, que acho que a briga só seria entre Rafael e Marcos Antônio. Por que eu escolhi o Rafael? Basicamente, o Marcos Antônio foi reserva em praticamente todos os jogos com o Zubeldia. Ele jogou pouquíssimos jogos de titular. E o Zubeldia ficou até o meio do ano no São Paulo. Então o Marcos Antônio, de fato, fez ali 5 meses muito bons com a camisa do São Paulo. Excelentes. Talvez durante esses 5 meses ele foi o jogador mais importante, o melhor jogador da temporada do São Paulo nesses 5 meses especificamente. Porém, o Rafael jogou os 11 meses, né? Os 12 meses que seja. O Rafael jogou a temporada inteira, foi regular pra caramba, foi responsável por evitar diversas derrotas, evitar diversas goleadas. Felizmente, né, no fim das contas, o Rafael estava fora ali do 6-0, porque eu acho que seria uma injustiça muito grande com o Rafael ele ter tomado esses 6 gols. Tava fora dos 3-3 do Belo Clube, novamente, é o Jandrei que tava lá. Então, eu acho que o Rafael merece esse título, ele merece essa coroação aí de tricolor Oscar de melhor jogador da temporada de 25, vai pro Rafael, porque pra mim foi o jogador mais regular. E o de pior jogador também não vou colocar mistério e também foi para um goleiro. Tricolor Oscar de pior jogador da temporada de 2025 vai pra você, Jandrei. Acho que teriam nomes muito fortes aí pra brigar com o Jandrei, como, por exemplo, o próprio Dineno, o próprio Rigoni, até mesmo o Mailton, que chegou e já foi embora. Acho que teria alguns nomes fortes, né? E aqui eu tô colocando os nomes que jogaram, porque você vai colocar nomes que quase não jogaram, tipo o Yang, que jogou 2 jogos, acho que já não... Ele, assim, beleza, ele tomou 6, mas aquele jogo em específico não mudou em nada na vida do São Paulo, né? Então, em questão de importância, pra mim, com certeza é o Jandrei. A eliminação, pra mim, na Copa do Brasil, se passa muito nas costas do Jandrei, né? Lembrando que o jogo de ida, o Rafael foi poupado, o Jandrei jogou, e o gol ali do Atlético Paranaense é bem discutível, se era defensivo, se a bola era defensável ali, na minha concepção era defensável. Óbvio que a gente não vai esperar o Jandrei defender uma bola dessa. Além disso, o Rafael é expulso no jogo de volta e o Jandrei entra logo no começo do jogo. O gol que a gente toma também era uma bola defensável, apesar de não ser uma falha clara na minha concepção. E aí ainda pior é que nos pênaltis o cara pula todas as vezes pro mesmo canto, ainda rouba a bola do terceiro pênalti para bater um pênalti, erra o pênalti. Então assim, nossa senhora, Jandrei, você quis irritar o torcedor são paulino, toma os 3 gols do Velo Clube lá também, que em um dos gols era defensável. Então assim, o Jandrei para mim fez muita coisa, impactou muito negativamente na temporada do São Paulo. Acho que foi uma temporada ruim de diversos jogadores, que a gente não estava acostumado a ver temporadas tão ruins, como do próprio Pablo Maia, do próprio Alisson. Acho que tiveram temporadas bem ruins aí desses caras. Os caras que jogaram um pouco, né? Mas e o Oscar? Pô, o Oscar jogou 10 jogos na temporada, sabe? Beleza, o Jandrei jogou menos, mas o Jandrei comprometeu mais. A falta do Oscar nos comprometeu, mas não o Oscar em campo. Então, por isso que, pra mim, o cara que mais comprometeu foi o Jandrei. Essa premiação que eu tô fazendo no Tricolor Oscar, também eu me baseio, eu me inspirei bastante no troféu Lucas Mugni, lá do canal Falha de Cobertura. Do canal não, né? Do canal é a TV Quase, mas o programa Falha de Cobertura. Acho os caras uns gênios. Então, como ele também foi o goleiro da seleção, Lucas Mugni, nada mais justo do que o prêmio aqui de Tricolor Oscar de pior jogador da temporada do São Paulo, para Jandrei. E agora vamos começar as 2 categorias para mim que foram mais difíceis de eleger. A primeira delas, a coisa mais absurda que aconteceu no São Paulo em 2025. Mais absurda fora do campo, digamos assim, ou dentro do campo, mas as coisas mais absurdas esse ano, infelizmente, foram fora do campo. Aqui já não vai entrar a questão do Casares, tá? Porque isso foi vazado em janeiro. Infelizmente, ele não vai participar aqui nesse momento dessa discussão. Mas as coisas mais absurdas que aconteceram, né? Só falando alguns exemplos. A chuva que aconteceu dentro do CT, que estava cheio de goteira, isso pra mim é um absurdo, é uma coisa inacreditável que aconteceu. Outra coisa, a questão dos camarotes, a questão de venda dos ingressos lá, não vou entrar em detalhes novamente, mas aquilo é bizarro. Mara Casares e Douglas aí, parabéns, que coisa bizarríssima. As 71 lesões, um time de futebol ter 71 lesões na temporada é bizarro, é praticamente uma lesão por jogo, é ridículo. Contratação do Rigoni, ninguém entende, bizarríssimo também. Outra coisa, o vazamento, né, da negociação com o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo estava praticamente fechado com o São Paulo, o Al Hilal tinha topado
deixar o Marcos Leonardo vir pro São Paulo para jogar esse fim de ano, jogar Libertadores, e eles iam pagar os salários, era um negócio absurdo, já estava praticamente tudo certo, apalavrado, mas em virtude de ter vazado a negociação, o Al-Hilal recebeu outras propostas e acabou recusando, e o Marcos Leonardo acabou não vindo, então isso é bizarríssimo, mas pra mim o mais bizarro de todos, e aqui o vencedor do Tricolor Oscar de coisa mais absurda de 2025, não tinha como ser outro, o caso do Monjaro. Puta merda, cara. Como é que você usa Monjaro para atleta profissional? Isso para mim é inacreditável. Ainda depois, nas investigações, foram ver que o Monjaro era super faturado, que o Monjaro que foi comprado não tinha autorização de venda no Brasil, ou seja, era um Monjaro, entre aspas, ilegal, que estavam aplicando em atleta. Tipo, isso é uma das coisas mais bizarras que já aconteceram em um clube de futebol. Acho que não é questionável em nenhum clube do mundo a utilização de Monjaro em atletas. E foi utilizado. É bizarro, assim. Nossa senhora, não tem o que ser dito. E o Monjaro vendido era super valorizado e ainda não podia ser vendido no Brasil. Então, combo aí de coisas bizarras, absurdas sobre esse caso. Então não tinha como ser diferente. A coisa mais absurda, né? O troféu aqui, o Tricolor Oscar de coisa mais absurda de 2025 vai para o Monjaro e todo esse caos ao redor do Monjaro. E para finalizar essa premiação incrível, o primeiro Tricolor Oscar aqui, a gente vai trazer nada mais, nada menos do que a lesão mais inacreditável de 2025. E aqui eu vou precisar ler alguns pontos aqui, tá? Porque a lesão mais inacreditável, eu vou falar de várias lesões, mas eu acho que tem uma que é especial, né? Mas eu vou falar de várias lesões, eu vou ter que ler porque não dá. Mas algumas lesões, só pra você terem noção, né? Teve as lesões, obviamente, que eu já acho bizarro, de 3 ligamentos de 3 atacantes diferentes, isso já é uma bizarrice, mas ainda lesão ligamentar é algo que acontece, né? Com um jogador de futebol. Ainda é ok. É difícil acontecer 3 com 3 atacantes, né? Mas ainda é ok uma lesão ligamentar. Agora, a bronquite do Rodriguinho. Pô, que outro clube no Brasil teve caso de bronquite, que o jogador ficou fora? Lesão da fáscia plantar, que aconteceu em 2 jogadores. Ferreirinha e teve a ruptura do Wendel. Ou seja, em 2 jogadores diferentes, teve lesão na fáscia plantar. E já também não é uma lesão muito comum. Fratura na vértebra lombar do Oscar. O Oscar caiu, ele fraturou a vértebra. Não é coisa normal também de se acontecer. O estiramento da cápsula posterior do joelho do Lucas. Nem sabia que existia uma porra de uma cápsula posterior no joelho. Cada maluquice também. Tromboembolismo do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo ficou um bom tempo fora por tromboembolismo pulmonar. Olha a loucura também um atleta profissional ter tromboembolismo. Virose do Cedric, às vésperas de um jogo extremamente importante, às vésperas literalmente, né? Tava ali quase pra entrar dentro do gramado. O Cedric sente uma virose contra a LDU e não joga. Estranho sentir uma virose antes do jogo importantíssimo, né? Bem estranho. Teve uma coisa que eu nunca ouvi falar na vida também, que é a hérnia inguinal. Eu preciso ler esse nome, porque senão eu não consigo pronunciar. Hérnia inguinal do Enzo, que ele foi lá operar. Não sei o que é isso, não sei nem o que é hérnia, nem o que é inguinal. Então, parabéns também por essa lesão. Citei algumas que acho que essas foram as mais inacreditáveis, mas aí a premiação, o Tricolor Oscar de lesão mais inacreditável, vai para síncope vasovagal do Oscar. Essa lesão ganha aí na minha concepção, porque ela simplesmente aposenta um atleta. O atleta vai se aposentar, vai parar de jogar bola porque teve uma síncope vasovagal, que basicamente, né, é um desmaio, ele desmaiou lá. Ele teve essa síncope e isso foi em virtude de problemas nos vasos sanguíneos ali, que acabou fazendo o Oscar ficar com medo e se aposentar. Então, uma lesão, entre aspas, né? Não é exatamente uma lesão, mas que tirou o Oscar de alguns jogos e que simplesmente, né, aposenta o cara, merece aqui, sem sombra de dúvidas, Tricolor Oscar de lesão mais inacreditável de 2025, apesar que esse ano foi um ano com muitas e muitas lesões inacreditáveis. E é isso, se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar aquela moral, de deixar aquele joinha, comenta aí se faltou alguma categoria, se você discorda de alguma categoria aqui dos vencedores de alguma categoria, se faltou algo, deixa a moral aí, o YouTube ajuda
o YouTube entende que é relevante quando você deixa o joinha, deixa seu comentário. Diga aí, faltou algo? Tem alguma coisa que vocês gostariam de ver para uma próxima? Vai comentando aí que eu vou deixar tudo anotado para o ano que vem. Mas esse foi nada mais, nada menos do que o Tricolor Oscar 2025 do Rick aqui, do canal Rick Nunes. Tamo junto, aquele abraço e vamos São Paulo!